O temor do Senhor. Deixa eu falar a vocês uma coisa. Esse tema tem um peso enorme na Bíblia. Eu sei que a Bíblia trata de assuntos relevantes, mas esse tema deve fazer em nós uma reflexão muito mais profunda. Por quê? Nós, às vezes, banalizamos o temor de Deus. Naquela, como é que eu posso falar? Na ênfase da intimidade, e Deus se permite ser íntimo, nós esquecemos o temor que é devido a Ele. Se você não sabe, a Bíblia fala mais sobre temer a Deus do que amá-lo. Olha só. A relação, às vezes, intimidade e temor, parece que não combina muito. Na nossa visão humana, fala assim, se eu sou íntimo, eu não preciso temer, né? E, às vezes, também, nós temos o temor não como uma coisa positiva. E eu vou tentar, peço a graça do Espírito Santo aqui, para a gente diluir esse assunto e tentar chegar ao seu coração. Mas o temor do Senhor é repetido diversas vezes no Novo Testamento e no Velho. Você fala, só no Velho? Não, no Novo também. Eu não vou ter tempo aqui de ler os versículos todos a respeito desse tema, né? Mas eu já queria começar com um peso. Presta atenção que eu vou te falar aqui. Jesus, enquanto homem, temeu a Deus. Bom, a gente pode achar assim, por ele ser Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, nós cremos na Trindade, né, absoluta, eles são coeternos, consubstanciais, são todos os atributos da divindade estão presentes em cada membro da Trindade. Mas então Jesus era Deus, e por acharmos que ser Deus, Jesus não precisaria se dirigir ao Pai com temor. Poderia se relacionar só na intimidade. Porém, irmãos, em Isaías 11, fala que ele veio no espírito do temor. Dentre os outros espíritos, espírito de fortaleza, né, espírito de sabedoria e etc., ele veio no espírito do temor. Então, meus amigos, nós começamos a esbarrar numa situação que nós vamos começar a ver como importante. Se Jesus, na condição de filho do homem, na condição humana, temeu, quanto mais nós, então, deveríamos temê-lo, né? E eu queria ler com vocês, meu tablet ficou em branco aqui. Vou fechar ele aqui para ver se ele volta de novo. Deixa eu sair, voltar. Só um minutinho só, tá? Está abrindo. Eu queria ler Provérbios 9, 10, para a gente começar a fundamentar. Eu queria muita atenção de vocês, que vocês prestassem atenção e ver como essa palavra é importante. Está projetado? Não está aqui não. Está em meu barra. Então, vamos lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. A Bíblia já começa a definir como eu vou viver de uma forma sábia. Onde é o começo da nossa história, então, se você quer ser sábio? Porque a sabedoria implica numa vida que agrada a Deus. O temor do Senhor. Vou ler mais um versículo para a gente continuar a ler. Apocalipse 15, então, 3 a 4, é um cântico que você vai cantar no céu. Há um cântico de Moisés, agora foi. É um cântico de Moisés que a Bíblia fala que vai ser cantado. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Você vai ficar extasiado, você vai ficar, até contemplar Deus. Mas se você olhar agora só para a natureza, para o universo, você vai dizer: grandes são as tuas obras, Senhor Deus
poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então você está vendo que Deus ocupa um lugar muito exaltado. Olha o versículo 4. Quem não temerá? Quem não vai temer o Senhor? E quem não vai glorificar o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Não por acaso a gente cantou agora há pouco acerca disso, né? Exatamente isso, se dobrar. A carta de Filipenses fala que vai chegar um dia que todo joelho, quem não quiser, quem não confessou aqui, ou quem já confessou, vai continuar a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, gente, estou me lembrando aqui, quando eu fiz a escola lá na aeronáutica, aí depois tinha, até para aula de instrução, tinha todo um roteiro. Você tem que colocar os objetivos do que você vai falar, depois você faz a introdução, desenvolvimento e fecha voltando os objetivos. Qual o objetivo, então, que eu queria tocar aqui? Qual é a diferença de ter medo e temer a Deus? Até Samuel Júnior já colocou aqui mais cedo um pouco sobre isso, né? Você já confundiu os dois? O que os atributos de Deus, onipotência, santidade, justiça, que vai implicar no julgamento, amor, tem a ver com o temor que a gente deve ter a Ele? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como a gente leu aqui, né? Quais são as consequências de uma vida sem o temor a Deus? E o exemplo que a gente vê, às vezes, no mundo até cristão de hoje, né? O que ajudaria a gente a crescer no temor de Deus? Ou o que atrapalha, né? E aí eu acho que cada um vai começar a identificar na sua vida como o temor de Deus te impediu de cair no pecado, porque Deus estava presente, ou também te levou ao arrependimento quando caiu, né? O que podemos fazer para cultivar mais reverência num ambiente como esse aqui, na nossa vida devocional, nas nossas reuniões, né? E como equilibrar o temor do Senhor com a alegria na presença de Deus? Esse é o meu objetivo de caminhar, né? Porque Deus é santo e é majestoso, tremendo. Isso nos leva a ter uma atitude coerente com o que Ele é. Aí a gente olha também, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, graças a Deus por isso. Então a gente tem que amá-lo por toda a nossa existência. Bom, a misericórdia de Deus, que é um atributo que há nele, nos leva a refletir sobre o amor dele. E a gente canta isso e vai cantar, né? E o amor dele foi mais expresso na maior atitude com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Diz João 3,16, todo mundo sabe de cor, de tal maneira o quê? Que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça. Você crê? Você não vai perecer, porque é Ele. Se a gente rejeita o Filho, diz a Bíblia, nós já estamos condenados. Agora, a eliminação da potencialidade de Deus, de quem Ele é, e olhar só para o lado misericordioso e amoroso, faz a gente perder uma percepção, porque aí vai ter uma compreensão equivocada. Uma compreensão equivocada vai nos levar a relacionar com Ele de forma equivocada. Concorda comigo? Um passo vai puxar o outro. Uma teologia equivocada, qual é o problema da teologia equivocada? Ela promove uma fé distorcida, e que se torna estéril. A pessoa toma como verdade, mas não é a verdade bíblica. Isso não vai produzir nada na vida dele. Então, uma vida cristã bíblica, ela parte de uma compreensão adequada do que Deus se revela na Bíblia, que é um Deus infinito, um Deus pessoal, um Deus que se revela, e a Escritura é a revelação de Deus, né? E somente a Escritura pode nos levar a compreender Deus dessa forma, porque foi aquilo que Ele quis revelar acerca dele mesmo. Eu não posso, numa revelação mental, ou dizer que recebi de Deus uma revelação, querer acrescentar algo acerca de Deus que Deus não falou. Porque a Bíblia já está fechada de Gênesis e Apocalipse.
Então, no temor de Deus, a gente encontra aqui naquele primeiro versículo falando que ali é o início da sabedoria. Ou seja, vai me conduzir uma vida segura, uma vida estável. E o fundamento de toda a sabedoria está no temor. Ou seja, a essência da sabedoria é temê-lo. Por isso, a gente vai ter que ampliar a mente um pouco para entrar num campo que é totalmente santo. O que é o temor do Senhor, então? A gente vive numa geração marcada por muita irreverência, muita superficialidade, muita, como é que eu posso falar? Trivialização daquilo que é sagrado. A expressão temor do Senhor se tornou até estranha em alguns púlpitos cristãos evangélicos. Não se fala. Mas a Bíblia fala dela do início ao fim como algo essencial à vida verdadeira. O temor do Senhor não é um medo servil, pânico diante de um tirano. O conhecimento de Deus vai ter que nos levar ao temor. E o temor reverente e amoroso é aquilo que vem como resposta de um filho que recebeu entendimento de quem é seu pai. Então, meus amigos, o temor do Senhor não deve ser um temor que nos repele de Deus, mas nos atrai. É uma reverência cheia de amor, cheia de assombro. Assombro é assim, extasiado com o que Deus é. Então, o temor do Senhor não pode ser confundido, porque para muitos acaba sendo um pavor destrutivo. Por exemplo, quando você vê um animal selvagem, um leão, um urso estivesse na frente, você tem medo, pavor dele. Esse é um medo paralisante. Mas o temor do Senhor pode se colocar nessa questão do medo, mas que gera uma reverência e uma confiança, porque todos os atributos de Deus estão ligados a isso. Eu posso temê-lo e eu posso ver nele a misericórdia e o amor. Então eu posso andar diante de Deus, ser íntimo, mas não perder o temor. O temor do Senhor não é uma superstição religiosa vazia, baseada numa tradição humana. Não. Não é simplesmente também um respeito formal, superficial, que a gente dá alguma autoridade humana. O temor do Senhor é uma reverência santa. Reconhecimento do caráter, reconhecimento da grandeza dele. E isso me leva a ser obediente, tendo em vista que ele é. Aliás, quando estamos estudando aqui Êxodo, quando Moisés pergunta, como eu devo dizer quem me enviou, você diga que o eu sou o enviou. Então é a consciência profunda da presença de Deus. Se eu tenho consciência profunda da presença de Deus, por exemplo, numa reunião como essa, vai me levar a ter uma postura de não ficar no Facebook, de não ficar andando no WhatsApp, de ficar diante de Deus. Por quê? Eu estou diante de Deus. A base, então, do temor do Senhor é quem Deus é. O temor do Senhor nasce no conhecimento de quem Deus é. Você não precisa temer a mim, mas a Deus você precisa. E quanto mais nós conhecemos a Deus e os seus atributos, mais nós vamos ser levados à reverência. Então, por exemplo, um atributo de Deus, não vou citar todos aqui, santidade. Deus é absolutamente puro. Deus é separado de todo mal. Na carta de Isaías fala, a declaração é de uma santidade tripla. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não é isso? Então, quando Isaías viu a santidade de Deus, ele não ficou dando pulo, não ficou saltitando. Ele tremeu. Ai de mim, que sou pecador. O temor, então, nasce quando somos confrontados com o contraste da nossa impureza e a santidade dele. Nós estamos diante de um Deus totalmente santo.
Isaías, quando viu essa glória, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia todo o ambiente, né? E diz que ali havia ao redor deles anjos que são chamados serafins, que por causa da glória de Deus cobriam o seu rosto, cobriam os seus pés. Esses anjos poderosos, eu sei que eles não estão entediados. Eles não estão só cantando canções bonitas, porque esse é um canto diante do Senhor. Eles não estão lá assim, será que alguém acha outro para me substituir? Porque eu já estou muito tempo aqui. Não. Eles, de jeito nenhum, eles estão reagindo. Sabe, eu acho que eles não desejam estar em outro lugar, senão clamando e louvando a Deus, santo, santo, santo. Sabe? Então eles estão reagindo ao que vem, mas a glória de Deus é tão grande, Deus é tão tremendo, que eles cobrem o rosto. Quando eles têm digamos assim, uma faceta diferente, ou dimensão da glória de Deus sendo revelada, eles impressionados, então eles ficam santo, 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 e a verdade é que isso diz a Bíblia que era tão grande o clamor deles, que a base do trono, do limiar, são abaladas pelas vozes, porque eles estavam com tanta intensidade declarando a santidade de Deus, com tanta intensidade declarando a santidade de Deus. Agora, meus irmãos, reflita comigo aqui, se esses seres puros, porque os querubins não experimentaram o pecado como nós, cobrem-se os rostos diante de Deus, e nós? Pensa então, reflita, como eu disse aqui, a imensidão do universo. Faça isso, você já vai ver um vislumbre da glória de Deus. Porque o Salmo 19 fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? A criação de Deus, ela não está só limitada à terra, mas inclui até aquilo que é desconhecido. A gente sabe que o universo é desconhecido ainda. Ele organizou as estrelas no céu. Diz no livro de Isaías que ele conta as estrelas uma a uma e chama pelo nome. Eu sei que para nós seres humanos é difícil compreender a vastidão do céu, mas para Deus não. Salomão fala, de fato Deus habitaria na terra, eis que o céu, o nível humano aqui, os céus dos céus, não o podem conter. Então imagine que nós estamos diante de um Deus que o universo, que se estima 94 bilhões de anos-luz para dar volta nele, anos-luz, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, não contém Deus. Então, gente, Deus, Ele é todo poderoso. E aí a Bíblia fala o seguinte, Mateus 10, 28. Pode projetar aí? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Começou a captar aí a grandeza de Deus? Então, meus amigos, a gente não deve temer homens, deve temer quem? A Deus. Hebreus 10, por favor, 30, o escritor fala também, olha só, a Bíblia, isso é Bíblia também, você não vai ouvir isso em todo lugar não, porque querem só passar a visão da misericórdia e amor, que de fato é Deus cheio de misericórdia e amor. Olha só, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o temor do Senhor deve nos aproximar. Se você sabe que você vai enfrentar um julgamento também, você deve temer a Deus. O temor do Senhor deve nos aproximar de Deus. E também não pode ser afastado de um temor que talvez nos aterroriza. Eu queria buscar um lugar de equilíbrio isso aí, né? A Escritura associa temor também com tremor. Ao mesmo tempo, eu devo me aproximar de Deus, porque Ele permite ser íntimo, ao mesmo tempo eu não posso brincar com Ele, porque Ele é fogo consumidor. O escritor aqui de Hebreus, especificamente, que a gente acabou de ler aqui,
Ele estava alertando aqueles que tinham sido alcançados pela justiça de Cristo e agora estavam reconsiderando a sua decisão. E nessa condição, ele fala, olha só, Deus vai julgar. Deus é aterrorizante. Abandona Deus se você não vai passar um terror. Então a gente tem que temer a Deus pela grandeza e a santidade dele, que ultrapassa qualquer padrão que você possa tentar raciocinar. Por isso Deus é terrível, ele é impenetrável, ele é incomensurável. Bom, desse modo, Deus é para ser amado, vou repetir, mas para ser temido. Os homens que não temem a Deus, às vezes eles criam um Deus à sua imagem, na mente dele. Ele faz um Deus que ele acha que tem que ser e bota um Deus que é bem diminuto, tirando a grandeza do Deus verdadeiro, né? Isaías 29:13, o Senhor fala o seguinte: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honra, olha só, vai no culto, honra, canta, fala, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só de mandamentos ensinados por homens. Percebeu como a gente pode estar no culto e estar falhando, pensando que está agradando a Deus, mas se não tem um temor, meu amigo. Você vai ver depois, nos capítulos seguintes, que o profeta diz que eles reduziram a glória do Senhor uma coisa a um homem corruptível, até imagens. Por que Deus proíbe idolatria e imagem? Tem como pegar esse Deus grande e transformar em 3D e apresentar Deus assim? Não tem. Porque se os céus e os céus dos céus não contêm, como é que eu vou representar Deus? Então é proibido na Bíblia isso, né? Porque o homem vai idolatrar alguma coisa que não é o próprio Deus. Ele não cabe numa caixinha humana, né? E a gente vê aqui que Isaías está questionando porque eles serviam a Deus da maneira que eles haviam criado, não segundo a verdadeira imagem de Deus, que foge aos padrões humanos. Então, assim, se eu começo a compreender quem Deus é, vai me levar a ter uma atitude compatível. Eu vou honrá-lo, eu vou respeitá-lo, eu não posso ficar inconsciente a quem Deus é. E o perigo é de nós nos acostumarmos com Deus como Israel acostumou e vai transformando. Bom, quando a gente pensa em Deus, qual a referência que a gente tem? Aí você vai ali na praia, você olha assim, o mar parece que não tem fim, né? Estão os surfistas aí. Tudo bem que a terra é redonda, até onde alcança a visão, não vai dar. Mas, se você estiver em alto mar e tiver um maremoto, quem já viu algum filme, Mar em Fúria, tudo, você vai ficar assustado, não vai? O mar está calminho. Quando está ainda diante do teu controle, está tudo bem. Você veja os discípulos no barco, quando começou a balançar, eles achavam que iam perecer. Se você pega, por exemplo, um avião e você voa, não sei quantos mil, acho que é 11 mil metros, 10 mil metros de altitude. Hã? Eu não sei quanto dá 30 mil pés. Bom, se você pegar uma turbulência, eu já peguei uma turbulência que eu pensei que ia ficar num Tucano, um avião biplace, sabe, aqueles dois com hélice. A asa fazia assim mesmo, ó, tremia assim, ó. Caraca, cantamos gelo, batendo para tu contar. Ficou preto uma nuvem, tu não enxergava nada, estava de dia, 3 horas da tarde, uma escuridão. Se você entrar numa coisa dessa, vai despertar um medo, pela grandeza, você está alto, você vai cair. Está suspenso. Enquanto está na terra aqui, você está seguro, né? Se você passa por um terremoto, por exemplo, agora teve nas Filipinas essa semana, né? Por mais ameno que seja, a gente não está acostumado. O que vai acontecer? Nós vamos nos assustar. Eu vi as pessoas assim, assim, não sabe onde apoia, outro com o filho no colo, coitado, balançando, né? Tinha os carros dos bombeiros, não sei quem viu o jornal, os carros dos bombeiros estavam assim, sacudindo, né? Nós não estamos acostumados com isso. E nós nos assustamos. Mas, gente, se isso
são coisas pequenas ainda. Como é que eu posso comparar a Deus? Então, o temor do Senhor, o senso da grandeza, o senso da majestade tem que estar dentro de nós e da nossa frente. Saber que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele vê tudo, isso me leva a ter temor. Ele sabe tudo que eu estou fazendo. Ninguém esconde nada diante de Deus. Até o que é errado, a gente fala, ninguém está vendo. Não, Deus tudo vê. Isso é um princípio orientador nosso. Deus vai ver. Me leva a não cometer algumas coisas, concorda? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Provérbios 15, 3 fala isso. Então, gente, ele é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento, sabe? Não há verdadeira sabedoria sem, então, o temor do Senhor, sem a reverência. Como a gente viu aqui, isso nos protege o pecado. Olha Provérbios 16, 6, por favor. Pela misericórdia e pela verdade se esculpa expia culpa, desculpe. É que eu estou tentando pensar lá na frente. Ou seja, a misericórdia e o amor de Deus vem e em Jesus Cristo foi manifesto e expiou a nossa culpa. Agora, pelo temor do Senhor, como é que está aí, gente? Se evita o mal. Então, o temor verdadeiro vai fazer a gente ficar ligado, vai ficar alerta, vigilante, né? Ele envolve o senso de que eu sou bem pequeno, sou falho, mas que Deus é santo e vai me provocar muitas vezes encantamento com quem Deus é, vai me levar à adoração, o louvor, né? E o Deus ensina na sua palavra a temê-lo. Até o perdão deve nos levar a temê-lo, porque a despeito da misericórdia e amor, foi uma grandeza enorme que se deu a meu respeito. Salmo 134 fala acerca disso. Vamos lá. Mas contigo está o perdão. Mas olha só, como é que ele colocou o versículo? Para que sejas temido. Salmo 134, foi? Isso. Você está vendo como uma coisa vai puxando a outra? Salmo 103, agora 18 e 19, eu vou ler também. Fica ligado aí que eu vou chamar você toda hora aí, né? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, viu? A misericórdia, o perdão, o temor, tudo está ligado, para livrar a alma deles da morte no tempo da fome e conservar-lhes a vida. Salmo 103, 18 e 19. Então, joga no Google aí, então. Então, toma, vou ler o versículo aqui. Anotei a referência errada. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar a vida. Meus amigos, agora eu queria tocar num ponto. Mais à frente agora. (18, 19, né? Obrigado. Eu tenho 103 na hora aqui, digitar. Bom, Salmo 25, agora 14, por favor. O segredo do Senhor, diz a Bíblia, é para os que o temem. Presta atenção, você quer ser íntimo de Deus? Intimidade sem temor não vai ser produzido. Salmo 25, 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, o segredo, o que é segredo? O conselho secreto, a conversa confidencial, algumas coisas que Ele vai revelar na tua vida pessoal, e muitas vezes o Espírito Santo vai nos conduzir a isso, é para quem o teme. Então, intimidade e temor não podem ser dissociadas, como eu falei. O temor não tem um lado negativo. Com quem você, então, compartilha os segredos do teu coração? Fala sério. Você fala para qualquer um? Com conhecidos ou com amigos íntimos? Deus não vai revelar coisas para quem não está nem aí para o que Ele está falando. Deus não joga pérola aos porcos. É óbvio que você revela os teus segredos para as pessoas que você ama, que são teus amigos. Agora, os segredos não estariam a salvos até se ficasse com amigos, porque o inimigo bota no ventilador, né?
Mas Deus faz o mesmo, Ele compartilha o seu coração com aqueles que o temem. Então, de outra maneira, a Bíblia está dizendo, aqueles que não temem não são íntimos dele. Aqueles que não temem não têm conversas confidenciais com ele. E aqui a gente se depara nesse paradoxo, né? O temor, de novo, longe de nos afastar, nos aproxima de Deus. O próprio Senhor que diz isso na sua palavra. Estão começando a compreender que não são coisas incoerentes? Que ao mesmo tempo, um temor aterrorizante de Deus quem Ele é, não deve nos afastar dEle, mas deve nos humilhar diante dEle. Então Deus compartilha a sua aliança com aqueles que o temem. E Ele tem alegria de compartilhar, de falar aos corações. Aqueles que o consideram digno de temor. E a gente vê então que a palavra de Deus oculta isso aos ímpios, mas torna-se clara para aqueles que o temem. Verdades que ele gostaria de falar, para uns não vai ser falada. Os que o temem vão ouvir os seus segredos. E o temor do Senhor, ele vai produzir uma vida tranquila a nós. Olha o que diz Provérbios 19, 23, então. Tem outros versículos, nem vou ler, mas vou ficar nesse aqui. Como o temor do Senhor gera vida, gera satisfação. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o tem, ficará satisfeito. Está vendo? E mal nenhum o visitará. Então, mesmo que você não compreenda a vida, as circunstâncias, passe por um momento difícil, e a vida não é fácil, muitas vezes os momentos difíceis vêm, os que temem ao Senhor, conhecem quem Deus é, aprendem a descansar em Deus, acreditar nas suas promessas, certos até que os seus caminhos são perfeitos. Deus não escreve certo com linhas tortas, não. Deus escreve certo com linha certa. Agora, a Bíblia contém exemplos de pessoas que não temeram a Deus. Pessoas insensatas. A Bíblia usa esse termo, loucura, porque desprezou o temor do Senhor. Provérbios 12, 15, por favor, você vai abrindo aí. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos. Pô, está tudo bem, não tem problema, você está andando na sua mente. Mas o sábio ouve os conselhos. Porque na arrogância humana, a gente julgamos o caminho que é melhor. E às vezes, se você vai ver que zomba, ri, brinca com a verdade, não está nem aí com Deus. Provérbios 14, 9, por favor. Os insensatos zombam do pecado. O que tem? Pode fazer. Não, você é otário. E vai. Quem nunca ouviu isso aí? Né? Mas entre os retos a boa vontade. Então o temor do Senhor, ele é um modelador do nosso caráter. Ele trabalha na nossa vida. Você sem o temor, vai ser um insensato. Nós sem o temor, né? O temor do Senhor, ele nos ajuda a não viver uma vida dissoluta, a não zombar do pecado, achar que o pecado não tem consequência, sabe que Deus é santo, que eu vou estar ferindo a santidade de Deus. Como José falou quando aquela patifona se ofereceu a ele, né? Como eu faria tamanho mal contra Deus, pecando contra Deus e tendo uma intimidade com aquela mulher, porque ela não era a mulher dele. Veja que o temor do Senhor estava presente na vida de José. Antes de cometer o pecado, ele entendeu que o pecado feriria a Deus. Se eu não temer a Deus, eu não vou levar o pecado a sério. Eu vou achar normal muita coisa. E, gente, as consequências do pecado são enormes. Gálatas 5 não está abolido. O que o homem semear, é isto o quê? Ceifará. Na justiça de Deus, Ele nos perdoa os pecados, mas muitas consequências do pecado que me foi perdoado, eu vou viver. Não é? Então, o temor do Senhor nos livra disso. Então, Deus está cheio de graça, cheio de boa vontade, cheio de longanimidade. Jesus morreu para nos salvar. Nossos pecados são perdoados, de fato. Todo pecado que é arrependido é confessado. Mas eu não posso arrumar desculpa para isso, nem ficar me apoiando só na bondade de Deus para continuar pecando. Porque então eu escolhi o caminho do pecado e não do acerto. Você vê que a Bíblia fala, Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho.
Eles acharam que, por ser também da linhagem ali, sacerdotal, podia oferecer, passando por cima das autoridades, e foram consumidos, porque, diz a Bíblia, feriram a santidade de Deus. Você vê, Eli e seus filhos também, os filhos dele, Hofni e Finés, a despeito de estarem na casa de Deus, serem sacerdotes, roubavam daquilo que era oferecido e se prostituíam com as mulheres que iam no templo. E você sabe que Deus tratou severamente ele e a sua geração. No Novo Testamento fala de um culto maravilhoso, a igreja crescendo, prosperando, e daqui a pouco, num culto seguinte, tinha Ananias e Safira mortos, porque diz a Bíblia, mentiram ao Espírito Santo. E se você for ver, logo seguinte, no capítulo seguinte, eu falei, toda a igreja foi tomada de temor. O assunto é sério, não é? A gente vive num dia que Deus é tratado com o avô bonzinho, porque o pai disciplina. Normalmente o avô é pai com açúcar, não está ali para disciplinar, que é só dar. O pai corta a balinha, o avô, mesmo dentista, às vezes compra bala, né? Então, às vezes a gente tem Deus só como vovô bonzinho e não como um rei santo. E a consequência de ver um Deus assim é uma fé frágil, gente. É o mundanismo, é a banalização do culto. E aí vem num culto como esse, não tem reverência, faz como quer. E a Bíblia também tem exemplos daqueles que agiram com temor. Citei José aqui, né? Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus, né? A gente vê Isaías num temor, Ezequiel quando viu a glória de Deus, sabe? Então por que a gente deve temer a Deus? Porque Ele é santo, porque Ele é criador, porque Ele é juiz. Eu te falei, isso me tem que estar sempre na minha mente, né? Porque nós vamos prestar conta. Eu vou estar prestando conta do que eu estou falando. Se eu ensino só outras coisas aqui, que às vezes é melhor de ouvir, uma pregação mais palatável, eu vou dar conta a Deus. Você deve temer a Deus porque você é pó. Você deve temer a Deus porque você foi comprado. Você não pertence mais a você. Foi comprado com alto preço, com sangue. Então, o temor do Senhor é a resposta certa ao nos encontrarmos com um Deus majestoso que a Bíblia nos apresenta. Pergunta, então, como eu desenvolvo o temor do Senhor? Se eu já entendi que eu devo exercê-lo na minha vida prática, né? Primeiro, conhecer o Deus da palavra. Muitas vezes, e várias vezes, discipulado, você leu a Bíblia todos os dias essa semana, leu? E eu li uma vez, ou não li. Você não vai temer a Deus. O temor do Senhor é educativo. Deus é didático, Deus é pedagogo, e vai nos ensinar a aproximar mais dele, como eu devo me aproximar, vai ensinar como ele pensa. E eu vou desenvolver também uma afeição maior a ele, vou tender a ser afetuoso com os que estão ao meu redor, porque Deus é assim comigo, e eu vou começar a me deleitar, me alegrar na instrução do Senhor. Né? Davi chega a dizer que os mandamentos do Senhor eram doce como mel. Ele só tinha o Velho Testamento, hein? Ele dizia que aquilo era muito doce. Então, nós não devemos pretender, por nós mesmos, temer a Deus sozinho. Não tem como. Então, eu vou ser levado na Bíblia, a cruz de Cristo, que está aqui representada nesse teto aqui. Eu vou meditar nos atributos de Deus, no alto conselho de Deus, como Deus é grande. Aí eu vou começar a orar por um coração sensível, porque Deus, eu não posso ficar assim, insensível diante do que o Senhor é. Eu vou começar a querer participar de uma comunidade reverente, onde Ele é verdadeiramente cultuado, porque ali é um ambiente que satisfaz a Ele e alegra a Ele. Eu não vou querer viver no oba-oba, ou participar de uma reunião cristã, como se fosse só mais um encontro. Não, eu vou começar a rejeitar o mundanismo, porque isso vai me afastar de Deus, e o mundo está zombando daquilo que é sagrado, e eu não posso ferir Deus, e a obediência vai como que entrando na nossa massa do sangue, né?
e eu vou me afastar de olhar muito para mim, ser antropocêntrico, me achar que eu sou tudo, enquanto Deus é que é tudo em todos. Né? Eu vou querer me afastar, e vocês, todo mundo aqui tem acesso à mídia o tempo todo, então cultos performáticos, cultos antropocêntricos, isso vai acontecer que você já não te atrai mais. Né? Não é o entretenimento cristão evangélico que, para ocupar a mente e satisfazer uma cultura religiosa, eu me ocupo com algumas coisas. Não, muita coisa hoje é travestida de adoração, mas não é adoração. E muitas canções colocam o homem no centro. E a ausência do temor, como eu disse aqui, gera uma fé superficial, ministérios que são escandalosos depois. Gera falta de arrependimento, que eu estou vivendo isso, e uma imaturidade cristã. Né? Então a igreja precisa recuperar o senso de que Deus é real, está presente aqui, e que é o mesmo Deus da Bíblia e de todo o poder, e que é declarado. Eclesiastes 12, então, 13 e 14. De tudo que você ouviu, você pode ter ouvido de tudo já no mundo, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada homem e de cada pessoa. Olha o versículo seguinte: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras. Eu te falei, o juízo deve fazer a gente temer, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você e eu estamos aprendendo com a Bíblia que tudo vai ser manifesto um dia. Não vamos temer a Deus? Não vamos ter atitude coerente com esse dia? Então temer a Deus não é o fim da sabedoria, é o início. A sabedoria começa com um coração reverente e humilde diante de um Deus que vai nos julgar. Veja 2 Coríntios 7:1, por favor. Portanto, meus amados, olha o coração aqui de Paulo e como expressão de Deus. Tendo tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto na carne quanto no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade de que maneira? No temor do Senhor. Não há como ser aperfeiçoado na santidade sem o temor de Deus. Então fica a pergunta: você teme a Deus? Deus tem sido temido? Você vive como se Ele estivesse presente em cada detalhe da tua vida? Você reverencia sua palavra, sua igreja, seu nome, o Evangelho? Gente, reverência para muitos é tido como uma religiosidade morta. Não, mas tem que ser, como é que eu posso falar? Uma resposta viva à santidade de Deus. Reverência, ordem, e o culto às vezes tem ordem, tem liturgia. Muita gente fica falando, muita gente fica na internet, muita gente, já cansei de passar a exortar alguns, por favor, isso não é hora. Fica pensando em outra coisa. Você tem que ter reverência. Né? Não há vida verdadeira de santidade sem o temor. Salmo 2:11. Olha como esse salmo é profundo. Sirva ao Senhor com temor. E o que mais? Meus amigos, nós vimos que Deus também é fogo consumidor. A alegria do serviço tem que ser reverente e tem que ser um tremor. Que tremor é esse que eu vou te falar? O que afasta dele? Não. É o que nos aproxima. Mas que sabe que ele não é qualquer um. Bom, se você viu aqui que a intimidade do Senhor é só para que os temem, quanto tempo você tem dedicado a Ele durante a tua semana, durante o teu dia? Quanto tempo você tem reverenciado? Porque você se dobra muitas vezes de joelho. Eu sei que Deus ouve oração em pé, deitado, de tudo quanto é lado. Mas qual o sentido de se ajoelhar? É se humilhar perante Ele, né? Então, que tal a gente começar a aumentar a dimensão, separar um tempo maior para oração e pedir: eu quero ser teu amigo, né? Como é que você desenvolve
o temor? Honrando a Deus na presença de todos. Quando eu declaro, o batismo é uma forma que você honra. Eu estou declarando que o Senhor Jesus é o dono da minha vida. Que eu entendi o processo da salvação. Aqueles que me honram, diz ele, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Então, honrando a Deus na participação do culto, que sabe que a igreja, Jesus é o cabeça. Porque senão nem eu estava aqui, eu queria ir embora se não estivesse aqui, Jesus. Preparar o coração para adorar Ele. Sabe como o salmista Davi fala? Firme está o meu coração, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Você já cantou hoje aqui louvores. Como é que você cantou hoje? Olha só, como eu posso ferir a reverência? E aí entra a ausência do temor. É a celebração de quem ama e a celebração de quem teme, né? Meus amigos, eu vou terminar. Vou ler 2 versículos últimos e termino com ele aqui. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Como é que eu vou servir a Deus? Reverência. E tem um versículo que eu tenho orado, assim, a gente vai descobrindo versículos, embora eu já tenha lido esse salmo algumas vezes, não sei precisar quantas, mas às vezes parece que um versículo que eu nunca tinha tentado, ele salta à mente. E já há algum tempo eu tenho orado esse versículo todos os dias, diversas vezes. Salmo 86, 11, por favor. Olha aqui se diz o salmo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Eu estou orando todo dia. Hoje mesmo de manhã já orei. Senhor, me mostra, eu quero andar na verdade. Agora, olha a parte B do versículo. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Põe no meu coração o desejo de temer o teu nome. Outra tradução fala, dispõe o meu coração para só temer o Senhor. Meus amigos, eu não vou mais falar, o tempo não permite, mas eu creio e peço agora a ajuda do Espírito Santo no discernimento, que nós fomos projetados diante de um Deus grande, terrível, temível, porque tem outros versículos que falam acerca disso, eu não pude ler hoje. Mas um Deus cheio de amor e misericórdia. Que eu não banalize a despeito do amor e misericórdia e diminua quem Deus é. Não, antes nos provoque o temor, o tremor, como viu aqui, servir a Deus com alegria e com temor. Não, servir a Deus com temor, alegrai-vos com tremor. Que a gente, ao participar de um culto desse, trema, não no sentido negativo da palavra, né? Mas de um coração que teme o Senhor de verdade. Que Deus nos livre de acostumar com Deus, banalizar o que é sagrado, de minimizar Deus, ao invés de estarmos prostrados e adorando Ele. Que o temor do Senhor seja a marca da nossa vida, a marca da sua vida, a marca da nossa igreja, que é o princípio do conhecimento da sabedoria. Que Deus possa nos levar a uma adoração em que a gente seja super reverente. Que ao estar num ambiente de um pequeno grupo, como a célula, você possa reverenciar, a despeito de estarmos íntimos, à vontade, não perca de que Deus está presente. Que no culto, no seu lar, com a família ou pessoal, você tema o Senhor. Que no teu trabalho, o temor do Senhor vai te guiar, vai te impedir de fazer besteira. Vem um dinheiro fácil? Não. Você está duro, vem um dinheiro fácil? Não. Eu sou temente a Deus. Deus não se agrada disso. O temor do Senhor vai evitar você cair em pecados sexuais, que é tão forte na nossa sociedade, porque você vai ver, não, Deus tudo vê, né? Eu não posso, antes de eu ferir a Marilene, no meu caso, né? Eu feriria a Deus.
E às vezes o cônjuge pode até não saber, mas você está ferindo a Deus. Que o temor do Senhor seja instaurado no nosso coração. E que no dia do julgamento nós não sejamos repelidos, nem sejamos consumidos por um fogo consumidor. Porque Ele disse: minha vingança. Nós sabemos a verdade. Eu e você estamos ouvindo sobre a verdade. Nós estamos tendo um peso maior agora. Mas também nos é oferecido graça e misericórdia no seu trono. Que essas duas pratos da balança não saiam do nosso coração. O amor, a misericórdia e também agora a reverência, o temor e o tremor que é devido a Deus. Que Deus abençoe. Espero que assim tenha acrescentado algo na tua vida. Amém? Vou deixar, nós vamos cantar, adorar a Deus, vamos terminar orando, mas antes queria que você orasse agora.